Podcast Rural. Prosa ao vivo com o secretário municipal de Educação e Tecnologia, Tiago de Deus, nosso amigo Tiagão, aqui no seu podcast rural. Tiagão, a pasta de educação é uma pasta que movimenta aí milhares de pessoas diariamente. Eu gostaria que você falasse sobre essa questão, porque é importante a gente destacar isso, né? Como você estava me falando agora, e mesmo aqui no intervalo. Francis, tem algumas pastas que movimentam muitas pessoas numa determinada época, outras, aí em outra época já é bem menos, por exemplo, a saúde. Uma época de frio aumenta o número de doenças respiratórias, aí passou isso aí, vem outro tipo de doença, então às vezes pode diminuir, muda o público, mas na educação não, é todo santo dia, milhares de alunos ali, de segunda a sexta, e olha lá que ainda no sábado tem uma turma também. Isso. Esses dias para trás, Francis, estávamos indo para Belo Horizonte, saindo aqui por volta de 3h30 da manhã, porque a agenda lá começava por volta das 10, então daria um tempo tranquilo de chegar, se a gente pegasse trânsito daria. E quando a gente saiu, o transporte escolar já estava rodando, então a gente encontrou na saída ali para Belo Horizonte, indo e já pegando os alunos próximo ali ao posto da Polícia Rodoviária Federal, transporte escolar. Aí você pensa assim, quanta gente não começa a partir das 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, fazer um movimento para que as crianças cheguem na escola. E aí as entregas de supermercado, produto de limpeza, as nossas cantineiras ESS que fazem um trabalho espetacular, cuidando das unidades, fazendo uma boa merenda. Quantas pessoas não são envolvidas diariamente na educação? São aproximadamente 1.700 funcionários para entregar educação para mais de 9.000 alunos. Então é uma força-tarefa diária e, de fato, né, a gente tem atividades em algumas semanas que tem 6 dias, porque o sábado também é letivo. Então é uma logística que, se um dia falha alguma dessas partes, a gente tem uma cobrança justa das famílias, e que hoje, no geral, elas entendem. Elas estão próximas, na maioria dos casos elas participam dessa dinâmica e percebem, tá muito bom, isso é um caso ou outro, porque não é recorrente. Então, diariamente a gente tem um acumulado de acertos nos últimos anos todos, para que as crianças estejam na escola. E qual que é o fim último? A gente lembra lá na Constituição, do artigo 205 em diante, vai falar que a educação é um direito dos alunos e um dever do Estado e da família. Então nós estamos juntos, e sempre que eu tenho oportunidade de falar com os pais, eu lembro os pais dessa realidade. Sim. Precisamos ter uma aliança, nós da educação, do governo, eles, família, para que as oportunidades sejam dadas para os filhos deles, para os sobrinhos, para os netos, porque assim eles vão ter a chance de escolher os próprios futuros. Eu quero que meu filho cuide aqui da fazenda. Então, quanto mais informações essa criança tiver, quanto mais ela estudar, mais ela tem chance de ter sucesso na lida da fazenda. Não, eu quero que meu filho vá para a cidade, seja um médico, seja um professor, seja um advogado, um engenheiro, nutricionista, fisioterapeuta, não importa. Então, com a educação, ele vai ter oportunidade de sair de casa, de fazer uma boa faculdade, de ter um direcionamento legal para a vida na cidade. Então, independente do caminho que a criança vai trilhar, a educação é o transporte seguro para esse caminho. Então, a gente proporciona diariamente um movimento que é encantador. No dia a dia eu não paro para pensar que 3h30 da manhã um prestador foi lá buscar a criança no transporte e levou para a escola. Mas acontece. Eu não preciso estar lá todo dia, vai lá, pega o aluno e leva. Não, existe toda uma cadeia de responsabilidade que a educação coloca em prática. E é fantástico. É fantástico. Muito bom, muito bom. A gente, vez ou outra, agradece aqui ao produtor rural pelo que faz, mas a gente tem que agradecer também a todos os servidores municipais aí, servidores públicos no geral, que fazem o que fazem aí. Professor, então, nem se fala. Tiagão, você falou aí agora, né, da questão da Constituição, que a responsabilidade é da família e do Estado. Ou seja, não especificou município, Estado ou governo federal, da União. Hoje em dia, em questão de recursos financeiros,
a educação de um município como de Paracatu, e mais especificamente na zona rural, que a gente tem aí as escolas municipais e também as estaduais, ou participações de estadual com municipal, como que acontece a participação financeira dos dois outros entes? O Estado de Minas Gerais, do governo estadual, e do governo do Brasil, da União? Nesse caso é o seguinte, o primeiro critério é o censo escolar, que todos os anos é fechado e contabilizado ali no mês de maio, e a gente tem dentro do censo escolar a informação do recurso que vai chegar no ano seguinte. Então o recurso que chega para nós em 2025 está baseado na contagem dos alunos do ano de 2024. Entendi. Porque é ali a base de dados que o governo vai direcionar para nós. Sobretudo o governo federal nesse caso, mas também o governo estadual vai em cima de censo. Por exemplo, a questão do transporte escolar. Quem faz a movimentação do transporte escolar para os alunos do estado é o município. Então o município já transporta os alunos do município, transporta também os alunos do estado. No passado, e aí vale lembrar que mesmo que o recurso chegue, é possível que ele chegue melhor, que ele chegue mais. Vale muito do nosso trabalho, da nossa luta ali diária de identificar onde a gente pode melhorar a chegada desse recurso. E a gente fez isso muito bem. Eu, o prefeito Igor, já reunimos com o secretário de Estado, já falamos das demandas. Mas em 2022 eu fiz parte de uma comissão estadual, junto da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, especificamente sobre transporte escolar. Então era uma comissão de transporte escolar. Sim. O critério para o governo do estado mandar recursos para as secretarias que fazem o transporte era por aluno, não por quilômetro rodado. Paracatu, João Pinheiro, Naí ficavam muito prejudicados nesse processo, porque nós somos municípios muito grandes. Rodamos muitos quilômetros para entregar os nossos alunos nas escolas. Então, por aluno, um critério per capita, nos prejudica, porque existem municípios com maior número de alunos e menos quilômetro rodado. Entendi. Então, esse critério foi mudado de aluno por quilômetro rodado e hoje a gente recebe um recurso maior. Ou seja, existe já um recurso chegando, mas ele pode melhorar. Então, o censo escolar, a identificação desses gargalos que a gente pode buscar melhoria e adequação a legislações. Por exemplo, tem uma lei chamada a Lei do Novo Fundeb, Lei 14.113. Ela propôs que algumas ações deveriam ser feitas pelos municípios para que os municípios recebessem uma complementação do dinheiro que vem do Fundeb. E aí chama-se VAR, que é o Valor Aluno Ano Resultado. Se os municípios fazem essas adequações, ele passa a receber o recurso. Se ele não faz, ele não recebe. Então, Paracatu, no ano passado, esteve no grupo dos primeiros municípios de Minas que recebeu o recurso do VAR. Num primeiro momento, não chegou um valor muito considerável, passou de 400 mil, mas já são 400 mil reais. Sim. Que chega para a educação. A previsão é que chegue até 4 milhões, subindo escalonado ao longo dos anos. Uma outra forma, que é do bom serviço prestado, no ano passado a gente recebeu recurso para 221 alunos do governo federal para educação integral. Esse ano, pelo trabalho que a gente recebeu para 40 alunos a mais. Então, esse ano, 261 alunos estão inseridos na dinâmica da educação integral lá na Escola Municipal Joaquim de Juto. Então, o bom trabalho nosso também traz resultados. E, para além disso, a gente conta com emendas parlamentares que chegam tanto do Estado quanto do governo federal. Para quê? Para a gente conseguir melhorar aquilo que a gente está entregando. Porque às vezes, ficando só na nossa força do recurso municipal, a gente não consegue e não teria conseguido, nesse espaço de tempo, fazer tanta coisa. A gente precisa buscar fora mesmo. Entendi. Como que hoje a pasta da Educação e Tecnologia está trabalhando, que você me trouxe aqui, ó, a Secretaria de Agropecuária, a Secretaria de Transportes, a Secretaria de Esportes. Como que hoje está trabalhando com a Secretaria de Saúde do município? Está tendo alguma ação melhorada ou ampliada ou nova do que não acontecia desses últimos 3 anos para cá e o que se pretende para frente? Sempre tem, na verdade. A Secretaria de Saúde conta muito, nesse caso, com uma parceria junto à Secretaria de Educação
para programas de vacinação, por exemplo, daquela vacinação que é obrigatória. Então as escolas acabam sendo um bom espaço para que isso aconteça. Um outro ponto fundamental é que a gente vai sentir daqui 15 anos. É toda a programação da alimentação escolar que diminui o uso de gordura, diminui o uso de açúcar e que vai trazer para as crianças uma dinâmica de saúde melhor, diminuindo casos de diabetes, por exemplo, diminuindo casos de colesterol alto, porque a alimentação ela é pensada por nutricionistas. Aí queria aproveitar, mandar um abraço para a nossa equipe de nutricionistas, composta 100% de mulheres, fazendo referência ao Dia da Mulher daqui 2 dias, que é importantíssimo de ser lembrado. Nós temos uma educação que, na sua grande parte, 95% dela, é composta de mulheres. Sim. Então, professoras, cantineiras, ASS, diretoras de escola, vice-diretoras, as nutricionistas, motoristas, vigias. Então, nós temos uma quantidade gigantesca, supervisoras, não posso esquecer, que senão depois a galera me cobra, lá dentro da secretaria. Então, fazer uma referência, aproveitar aqui falando disso, né? Mas a nossa equipe de nutrição, ela pensa o cardápio em cima daquilo que é proposto na legislação e fazem palestras nas escolas informando as famílias. Não manda bolacha recheada para a escola, não manda um refrigerante, nós temos uma merenda de qualidade, todo dia carne, proteína, ovo, salada, para a criança ter uma boa alimentação. Daqui 15 anos a saúde vai ter menos trabalho, vai ter menos pessoas procurando o hospital, ocupando vagas que precisam ser direcionadas, por exemplo, para pessoas mais idosas. A expectativa de vida está crescendo. E o idoso precisa de mais cuidado com a saúde. Então, essa parceria, esse trabalho, ele é feito de maneira conjunta, lá com o Marx, na Secretaria de Saúde, para a gente pensar uma saúde melhor para a cidade de Paracatu. Sim. E todos nós vamos colher o fruto. Porque se você precisar de ir no hospital e tiver menos pessoas lá na fila, você vai ser atendido mais rápido. Então, é uma cadeia que se une para a gente ter, de fato, um bom resultado. A Secretaria de Esporte propõe, na zona urbana sobretudo, no contraturno, atividades de esporte complementar. Então, a criança está ali fazendo esporte, melhorando a questão de saúde, também impacta lá no Marx, lá na Secretaria de Saúde. Nós temos uma força de trabalho muito grande conjunta, cada um, lógico, sempre com a cabeça ali na sua própria pasta, mas ações que são intersetoriais. Sim. Ajuda muito a dinâmica de vida, não só das crianças, mas de todo paracatuense. Não, e assim, eu tô com 48 anos e voltei a estudar. E eu estava sentindo uma certa dificuldade da mente funcionar corretamente. Então eu comecei a buscar o médico para poder fazer a avaliação da minha saúde, verifiquei algumas questões e a gente está repondo, enfim, melhorando a alimentação, melhorando a atividade física. Isso está refletindo lá no banco da faculdade. Sim, sem dúvida. Né? Se tiver esse cuidado todo que a Secretaria de Educação está tendo com os alunos, com certeza frutos serão colhidos. E uma outra coisa que eu estava pensando aqui, faculdade de uns anos para cá ficou, entre aspas, fácil da pessoa fazer, né? Ela, então, nivelou um pouco a oferta, nivelou a questão de mais pessoas podendo fazer. Com isso, a concorrência no mercado de trabalho aumenta, porque você tem muito mais gente qualificado para um determinado cargo. Na escola, lá na zona rural, como está sendo feito esse trabalho, já se constrói algo para que, mesmo estando esse aluno daqui a alguns anos no banco da faculdade, ele possa se destacar em relação aos outros, ele tendo agora acesso ao maior nível de informações possível. Sem dúvida. Se a gente pensar que cada vez mais o campo está tecnológico. Sim. Isso é ótimo, porque melhora a dinâmica de produção, é um auxílio para o pequeno e para o grande produtor. Existe um impacto que não pode ser, eu não consigo esquecer de olhar os dois lados. Tem um impacto de desemprego estrutural? Existe. Mas isso força com que esses alunos busquem também alternativas na zona urbana para melhorar, inclusive, lá na zona rural. Então, são dois caminhos, mas que levam para o desenvolvimento. Se a gente considerar essa dinâmica de maior acesso à informação, esses alunos têm mais oportunidades. Antes,
o critério era ter um diploma. Hoje, um diploma acaba sendo mais comum do que no passado. Ainda não é para a maioria da população, mas é mais comum do que no passado. Então, o aluno precisa ter outras habilidades e competências para ser um bom profissional. E exige que ele busque, durante a sua vida escolar, mais atenção. Agora, recentemente, nós temos aí a proibição dos celulares nas escolas. Com quem eu tenho falado, as pessoas têm dito, melhora muito, porque não divide a atenção do aluno. Eu estou aqui e ele está focado na aula. Antes ele vibrava, ele vai lá e olha. Porque a gente sabe disso. Você está com o celular no bolso, ou o reloginho conectado aqui, vibrou, você olha quem mandou mensagem. É uma perda de atenção, momentânea, mas é. Dependendo do que está sendo dito, se o aluno gasta 7 segundos para poder olhar no celular ou não, olha só, 7 segundos acabou de passar agora. É muito tempo de fala que o aluno pode perder. Com certeza. Então, tudo que o aluno tiver de acesso a ele, para ele, em relação à questão de informações, é melhor para ele formar-se um profissional melhor, uma pessoa melhor. Sim. Porque no final, Francis, o que é o sentido? As pessoas precisam buscar a realização pessoal, a felicidade, e com isso agregar em volta aquilo que elas acreditam ser o mais importante, que é ter uma vida financeiramente confortável, estar perto das pessoas que ama, e educação é um caminho para poder ensinar isso. E isso faz muita diferença para a qualidade de vida. Pessoas que têm uma boa qualidade de informação passada pela educação têm melhores relacionamentos e por isso vão ter contas financeiras mais bem organizadas, vão brigar menos em casa, vai ter menos chateação, vai cuidar mais da saúde. Então é uma reação em cadeia. Sim. Que nós entendemos que faz muito sentido para ter uma cidade melhor, que é o que a gente busca o tempo todo, assim. Paracatu tem, eu brinquei recentemente, né? Paracatu, a metrópole aqui do Noroeste, tem muito que pode contribuir e avançar. E Paracatu e Unai crescem numa velocidade muito grande. Sim. O que pode influenciar os outros municípios também é buscar crescimentos expressivos e a gente tem uma região forte, uma região construída em cima de uma dinâmica política que traz recursos, que busca melhorias para todos nós. Se a gente une, e eu não sou natural do Noroeste, mas estou aqui muitos anos, e eu sou encantado aqui com a região, a gente tem um lugar melhor para se viver, sabe? Sim, com certeza. E é um caminho sem volta. Sem volta, e que bom que é sem volta. Não né? é? A gente entra num trilho do desenvolvimento, você pensa assim, não, mas o povo não merece menos que isso, só mais que isso. Então a nossa régua sobe, né? Aquilo que a gente falou, o diploma hoje não é um critério básico para uma boa organização profissional. É muito provável que uma criança formada numa área não vá trabalhar na mesma área o resto da vida. Que era assim com os nossos pais. Né? Um emprego duradouro e a pessoa ficava 35, 40 anos no mesmo emprego e aposentava no mesmo emprego. Hoje, muito dificilmente isso acontece. Por quê? Porque existe uma volatilidade muito grande, uma dinâmica muito grande no mercado de trabalho. Então você faz administração. Daqui a pouco você está cuidando do seu canal, daqui a pouco você está administrando uma empresa, daqui a pouco você está ensinando administração, daqui a pouco você está numa outra função que envolve liderança. Então é importante saber que nós precisamos estar prontos para mudanças que vão acontecer, a flexibilidade da nossa capacidade. E o campo precisa disso. Por que o campo precisa disso? Se fala muito na questão de mudanças climáticas e quando a gente observa, existem mudanças climáticas, até por condições naturais. Sim. Porque não é estático. Então tem ano que chove mais, tem ano que chove menos. Então o produtor precisa estar preparado. Porque se ele não se prepara, ele pode ser pego de surpresa e naquele ano tem um rombo tão grande financeiro que ele não vai conseguir produzir no ano seguinte, vai ficar endividado. Então ter uma capacidade de flexibilizar aquilo que se produz é ótimo para que a propriedade não dependa de uma única fonte. Nós temos muitos produtores de leite, mas dá para poder, junto, produzir fruta, para produção de polpa, por exemplo. Dá para plantar hortaliça, dá para desenvolver a criação de um animal de porte pequeno para atender o abatedouro. Então, nós, pensando junto com nossos alunos, a gente pode propor uma economia muito dinâmica para o nosso povo de Paracatu, obviamente para o Brasil de uma maneira geral, porque eu espero que Paracatu seja exemplo para o país, mas
primeiro de tudo, né? Para a vida, para a qualidade de vida de cada um. E educação é o canal. Com certeza com certeza é. Eu vou aqui chamar novamente o intervalo, é o último já, né, Sandro? E aí a gente volta aqui com o Tiagão, batendo mais papo sobre educação. Sai daí não, hein? O ponto de partida de toda felicidade é tirar o foco de si mesmo. Se tudo que você pensa é sobre você mesmo, você será uma pessoa muito miserável. Se você realmente quer ser feliz, é preciso se importar com as necessidades daqueles ao seu redor. Paulo usa Timóteo como exemplo disso em Filipenses capítulo 2, verso 20 e 21. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo. E é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. A maioria das pessoas se preocupa com seus próprios planos e não está cuidando dos interesses dos outros. O primeiro pensamento na maioria das pessoas pela manhã não é sobre como outra pessoa está se sentindo. A maioria das pessoas está preocupada com os seus próprios problemas. E é por esse motivo que a maioria das pessoas é infeliz em suas vidas. Se você quer ser uma das raras pessoas não egoístas, precisará mudar seu foco. É necessário tirar o foco de si e colocá-lo nos outros indivíduos. Isso não vem naturalmente. Por isso é algo que você precisará aprender a fazer. Seja intencional ao tirar os olhos de si para olhar para as necessidades dos outros, onde você encontrará felicidade ao servir a Deus através do serviço prestado a terceiros. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Texto de Filipenses, capítulo 2, verso 4. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.